Boa noite. Boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa live. Vou esperar uns minutinhos aqui para começar, esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre educação com propósito, né? A gente se preocupa aqui, o Kairos sempre acompanhando vocês na gestação, no parto, preparando vocês para esse momento incrível. Mas a gente sabe que a maternidade não termina aí, né? Depois tem a criação dos filhos, o desenvolvimento das crianças. E é importante tanto quanto o parto a gente pensar nisso, né? E a Paty, a equipe do Kairos, sempre pensa com muito carinho em preparar todas nós mães para uma maternidade positiva, uma maternidade mais tranquila. Aline, doutora Laura tá aqui na live também. É isso, eu vou esperar alguns minutinhos e vou convidar a Mai. Boa noite, doutora Maria Laura. A Aline tá aqui, ela é doula também, a backup da Paty, doula também, faz furinho humanizado, é enfermeira. A doutora Maria Laura é obstetra também, médica obstetra da equipe do Kairos. A Mai já entrou. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Boa noite, Pri. Convidei a Maia aqui para entrar. Porque tem bastante coisa para a gente falar. Algumas de vocês mandaram lá na caixinha algumas perguntas. E a Maia vai responder. Boa noite, Oi, Mai. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho para quem não me conhece, né? Meu nome é Aline. Eu faço parte da equipe do Kairos. Depois que as mães ganham um bebê, né? Nós temos um grupo lá para a gente conversar, trocar experiências, compartilhar as questões da maternidade. E hoje eu convidei a Mai para a gente falar de um tema tão importante que é a educação dos filhos, né? Uma educação com propósito no meio de tantas informações que a gente tem hoje, né? Eu sou terapeuta integrativa, sou especialista em sono infantil, sou mãe de uma menina de 5 anos, a Maria, e mãe da Iris, que vai completar um aninho. Sou extremamente apaixonada pelo mundo materno-infantil. Quando eu conheci a Mai, eu fiquei encantada, porque a gente fez uma roda sensorial que eu fiquei apaixonada e eu já quero outra. E aí, quando a Paty falou, pensa num tema e tal, eu falei, o mundo precisa conhecer a Mai, porque foi muito maravilhoso, foi muito incrível. Ela é uma profissional maravilhosa. E aí, a hora que a Paty falou do tema da roda, eu já pensei nela na hora, porque vocês precisam conhecer realmente a Mai. Pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mai Vieira e eu sou professora de educação infantil há mais de 20 anos já. Me especializei, fiz neuropsicopedagogia assim que minha filha nasceu. Minha filha nasceu com síndrome de Down, então eu decidi estudar mais, né, sobre essas questões do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano. E aí ela foi crescendo e começou alguns desafios de comportamento, né? Enquanto ela chegou lá nos 2, 3 aninhos, começou alguns comportamentos mais desafiadores e eu descobri que eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus, eu não sei educar, eu estou tentando aqui do meu jeito, né? Seguindo automático daquilo que eu sei, daquilo que eu venho trazendo em sala de aula há tanto tempo. E não estava funcionando, então eu decidi estudar mais e fui, né, me aprofundar em educação socioemocional e transformou tanto a minha vida, tanto a minha maternidade, assim, logo de cara. É claro que foi um processo, né, não foi mágico, mas eu já tive alguns resultados ali de cara. E aí eu decidi
decidi me especializar para ajudar a transformar outras famílias também que quisessem experimentar, né, uma outra visão e uma educação realmente eficaz, porque muitas vezes a gente vê que as nossas intervenções ali funcionam, mas a curto prazo, né? E aí a gente, então, precisa pensar lá na frente, que os nossos filhos são pequenos agora, mas eles vão crescer, e o que a gente está pensando lá para o futuro dos nossos filhos, né? Não pensar só no aqui e no agora. Muitas vezes a gente vai educar e pensa só, não, preciso controlar esse comportamento aqui, eu preciso ficar bem, aí você resolve, mas esse propósito de educar. Quer falar mais um pouquinho, Aline? Eu compartilho assim também da mesma experiência, né? Quando a Maria nasceu, eu não imaginava os desafios, né? Da educação e o quanto eu fiquei perdida. Ah, é disciplina positiva, educação violenta, você pode usar o não, a criança entende o não, não entende o não. Como é a forma de corrigir, gritar. E eu acho que o mais incrível é que a maioria das pessoas da minha geração vieram de uma educação violenta, né? Uma educação muito punitiva, né? E o mais difícil é quebrar o ciclo, não continuar reproduzindo esse tipo de educação, né? E nós temos, né, sequelas, assim, traumas que a gente acarretou, né, durante a nossa infância e foi postergando até a vida adulta, baseado numa educação punitiva. Claro que os nossos pais foram os melhores que eles podiam com as condições que eles tinham, mas não dá para falar que em algumas famílias não existiram traumas, né? E eu acho que a minha maior vontade como mãe é criar uma filha emocionalmente saudável, né? Para que ela não tenha que crescer e se curar dos traumas que foram causados por mim mesma. E eu acho que é Exatamente. o mais importante. Exatamente. A gente vai percebendo algumas coisas, né? E vai precisando mudar, né? A gente enfrenta, às vezes, algumas questões, né? Ah, mas o que é essa educação? Você vai deixar a criança, então, fazer o que quer, né? Você vai ser muito mole. E, então, eu recebo muitos questionamentos, principalmente do público cristão, né? Que fala, ué, mas peraí, como assim, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, mas você não deixa de castigo? Eu falei, não, não deixo de castigo. Ah, então eu não concordo. Eu falei assim, ué, mas você não quer nem saber o que eu faço, né? Você não deixa de castigo e faz o quê, então, né? Ao invés de deixar de castigo, o que você faz? Funciona, não funciona, né? Então, ao invés da gente já chegar com os bloqueios, falar, não, não quero saber nada novo, tentar conhecer esse algo novo, né? Porque para mim foi totalmente novo e eu saí de lá assim, um pouco em choque, né? Eu entendi que eu não poderia continuar repetindo alguns padrões, não podia continuar no piloto automático, porque educar assim, os nossos filhos a desafio, a tarefa que a gente tem de mais importante, né? A gente está criando uma pessoa, a gente está educando uma pessoa. Sua personalidade, seu caráter, seus princípios, somos nós que vamos passar para a criança, né? Nós somos o adulto da relação. Então, a mãe, o pai, né, os avós, quem cuida da criança, é que vai construindo esses princípios. E a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Não dá para simplesmente, deixa eu ir seguindo conforme dá, né? Ir seguindo as fontes vozes da minha cabeça, né? Não dá para ir por esse caminho. E aí a gente chega, então, em um problema, né? Nós temos um problema. A gente fica perdido, a gente está sobrecarregado, a gente não sabe, né, o que fazer, às vezes a gente está fazendo e não está funcionando. O que fazer, então, diante disso, né? Eu já tentei bater, já tentei colocar de castigo, eu já tentei gritar, eu já tentei conversar, eu já tentei de tudo, e parece que nada tá resolvendo, tá funcionando. E aí a gente fica sobrecarregado, a gente fica cansado, a gente vem com aquela culpa, né? Tem aquela frase, né? Fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Como assim, né? A gente já nasce culpada ali, fala, meu Deus, tô fazendo tudo errado. Aí, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo certo, né? A reflexão é boa, a culpa não. Porque a culpa vai sempre trazer um peso, né? Prender a gente lá no passado e não trazer uma responsabilidade para pensar em como gerenciar melhor aí para o futuro. Quem aí que tá aqui na live já se sentiu assim, perdido ou sobrecarregado?
ou só foi eu? Você também, Aline, já se sentiu assim? Sim. E mesmo com conhecimento, é o que eu falei, né? Quebrar os nossos padrões é muito difícil. Quando eu vejo, eu tô reproduzindo muitas coisas assim que eu abomino. E aí eu falo, caramba, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer isso. E aí, de repente, eu fiz. E como é difícil lidar com as nossas emoções, né? A gente quer muito corrigir, educar os nossos filhos, mas a maioria das vezes a gente não consegue lidar com a nossa própria explosão, né? E É, aí uma mãe desregulada, como vai ajudar uma criança? exatamente. E tem uma pressão externa muito grande também, né? Então, sua criança tá lá, sendo criança, agindo como criança, e tem os olhares, tem as pessoas que querem falar ali, não, mas você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, como você tá deixando, né? A criança tá ali fazendo, sei lá, uma birra, ou chorando, se jogando no chão, você tá ali tentando. E você está preocupado com a pressão externa das pessoas olhando e falando, às vezes dando pitaco ali no que você deveria fazer, e a gente fica perdido, Ô, né? Deveria Mar, fazer, não deveria? quantas vezes a gente acaba fazendo um tipo de correção só porque as pessoas estão olhando? Porque a gente se Isso. sente tão julgado pelos olhares, e aí a gente quer gritar, quer mostrar que a gente tem autoridade sobre os nossos filhos, só com medo do que as pessoas ao redor ali vão pensar da gente, né? E aí a gente toma uma atitude, depois vem a culpa, tipo, meu Deus, que descontrole foi esse? Quem nunca fez Exatamente. isso? A gente eu morava num prédio e as pessoas sabiam que eu era educadora parental, eu era orientadora de pais. E eu ia para o parquinho e minha filha se comportava como uma criança. Então, muitas vezes tinham desafios ali de comportamento, teimosia, choro, não querer sair do parquinho, ou ter conflito com outras crianças. Aí eu olhava e falava assim, meu Deus, o que será que as pessoas estão pensando, né? Ai, a educadora parental, a filha da educadora parental fazendo arte, fazendo bagunça, né? E por algumas vezes eu me peguei me explicando para as pessoas. E eu cheguei, coloquei a mão na consciência e falei, Meira, para, né? Você está no caminho certo, os resultados estão vindo e a sua filha é uma criança que vai se comportar como uma criança. Não dá para falar, não, é só porque ela é minha filha e eu tenho um diploma e ela tem que se comportar melhor que as outras crianças só porque eu tenho um diploma. E Tem aí, nada. nós não estamos criando robôs, né? As crianças vão aprender a lidar com as suas questões na prática, vivendo. Não é o comportamento delas que vai identificar ou não. É como a gente age, né, diante daquele comportamento. Até a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho, é no dia a dia, né? Não é ir lá e mostrar o caminho para a criança, fala, vai lá e segue por aí. É no caminho, é andando junto, guiando, pastoreando, disciplinando e ensinando, né? E às vezes exigir que a criança tenha um comportamento de adulto, né? Às vezes ter um controle que a criança não tem, ou agir de acordo com uma coisa que você ainda nem ensinou, nem passou para ela, ou começou a ensinar e você já acha que falou uma vez, tá falado, ó, já falei isso para você, já era para você estar sabendo, você já tem 3 anos, você já tem 5 anos, já era para você saber isso. Sendo que eu tenho 39, tem coisa que eu ainda erro, tem coisa que eu ainda não ou, né, me descontrola ali algumas vezes. Quem nunca, né? Não. Que adulto aqui que consegue muitas vezes se portar como um adulto e não, às vezes, com alguns descontroles emocionais. Imagina uma criança que está aprendendo agora. Eu sempre falo isso. Eu falo, olha, é uma criança, ela está aprendendo e nós somos os adultos da relação, né? Então, qual que é a solução diante desse problema, né? Nós temos um problema. A criança muitas vezes está tendo comportamentos desafiadores, nós muitas vezes nos sentimos sobrecarregados, julgados, não sabemos como agir, a gente fica, tá, eu sei, então você falou que não é para colocar de castigo, não é para bater, mas eu faço o quê então, né? Já que não é para fazer isso. Qual que é a solução? Primeiro é ter clareza dos valores que nós queremos transmitir para essa criança. Então, você já parou para refletir isso? Você já parou para pensar que tipo de valor que você está querendo transmitir para essa criança? E um caminho, esse ensine no caminho, ele exige presença e conexão com a criança. Então, não adianta só você falar e falando. Não, você tem que estar lá, tem que estar junto, tem que estar presente, tem que estar conectado com a sua criança. Não adianta Então, se você gritar falar de um cômodo pro outro. isso, ó, faz aí, arruma seu
no quarto, você já arrumou, você já fez? E não tá lá presente, não tá gerando uma conexão, não tá gerando um diálogo, não tá explicando como. Às vezes a gente só tá falando, não, já falei que não é pra subir aí, tira a mão daí. Ó, já falei, não é pra... E aí só fica no não, só fica nas broncas, né? E não ensina a criança no como, não gera uma conexão ali. E também não é ser perfeito, né? Então, não é porque eu estou estudando isso, esses conceitos novos, né, sobre uma educação socioemocional, uma educação respeitosa, uma educação eficaz há 7 anos. Não é porque eu estou há 7 anos estudando que hoje eu sou perfeita, sou a mãe perfeita, que eu nunca erro, que eu faço sempre tudo certo e que minha filha sempre acerta. Não, nós somos humanos, né? A gente sempre vai errar, então que a gente tenha essa autocompaixão de que quando errar, a gente lembrar que a gente aprendeu outras estratégias e que a gente pode sempre buscar o perdão mesmo, se perdoar e buscar se corrigir, falar, não, peraí, vou reparar esse erro aqui, vou melhorar essa questão, cair, levantar, começar de novo, né? Então, lembrar que é um aprendizado contínuo, é um processo, e que esse processo ele nunca termina, porque a gente nunca está 100% pronto para nada, né? A gente está sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo como ser humano. A gente nunca vai chegar num momento que vai falar, agora eu já sei tudo, não preciso aprender nada, agora eu não erro mais nisso, né? A gente sempre vai errar. Eu sempre gosto de usar alguns exemplos assim. Um ciclista profissional que trabalha com isso, ele nunca vai cair da bicicleta. Ele vai cair, né? Vai acontecer algumas coisas ali. Então, muitas vezes no nosso trabalho, a gente está ali tanto tempo no nosso trabalho fazendo as coisas, e às vezes a gente vai errar, vai cometer um erro, e muito mais na maternidade, que nós estamos lidando com pessoas, né? Eu sou uma pessoa, a criança também é uma pessoa. Não sei vocês, mas eu cresci ouvindo assim, criança não tem querer, né? Ah, mas eu não quero. Criança não tem querer, eu tô mandando, obedece e acabou. E é com essa frase a gente desumaniza a criança, né? Como assim? Não tem querer? Ela tem querer. Às vezes ela quer algo que não pode, mas ela tem querer, né? Ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem as questões dela ali, né? E que para nós é uma bobeira, mas para a criança é muito importante, né? Às vezes questão de vida ou morte, e tá ali chorando e fala, gente, mas nem é para tanto. Mas para a criança é. Lembrando que nós somos os adultos e eles são crianças, né? Então, eu já aconteceu algumas vezes, né? Uma vez estava na TPM, brava, nervosa, cheia, sobrecarregada de trabalho, de um monte de coisa para fazer. Ai, não vai dar tempo, pensando nisso, pensando naquilo. E a Alice estava ali se comportando como uma criança, demorando, enrolando, querendo chamar a atenção. Eu dei um grito. Eu não dei um grito para educar ela, eu dei um grito para mim, sabe assim, ai, vai pro banho logo, eu já mandei. E aí ela olhou para mim assim, assustada, né? Você tá gritando comigo? E ela me questionou. Aí eu parei, respirei, falei, ai, tá, errei, desculpa. Aí eu fui lá, respirei, tomei uma água, voltei, pedi desculpa pra ela. Falei, você tem razão. A gente não pode deixar ninguém gritar com a gente mesmo, nem eu posso gritar com você. Então, me desculpa, eu vou me acalmar. Tá indo pro banho, a gente vai conversar. E aí eu fui e me retratei com ela, né? E eu tive uma ótima oportunidade ali diante do meu erro de ensinar o perdão na prática, né? Filha, você me perdoa, eu errei, né? Como que a gente ensina o perdão para criança, que é uma coisa tão abstrata? Pedindo perdão. E tem pais que também cresceram ouvindo que não, você não pode chorar na frente da criança, você não pode se mostrar vulnerável, você não pode pedir desculpa para a criança, nunca faça isso. Essas coisas, vocês já ouviram falar isso? Eu acho que por muito tempo as crianças não foram tratadas como seres humanos, Isso. né? Elas foram invalidadas em tudo. Então, assim, desde o nascimento, né? Aqui é um grupo, né? Desde gestação. Então, desde o nascimento, a criança ela já está sendo inviabilizada pela a cultura. Então, assim, desde a via de parto, a amamentação, depois quando é um recém-nascido não pode ficar no colo, não pode ficar no peito, não pode acostumar o bebê a isso. Então, assim, a criança parece que ela precisa nascer como um mini adulto. E a gente esquece de cuidar da infância, porque ela vai ter a vida inteira para ser adulta, né? Isso. E aí eu acho que parece que as pessoas, a sociedade quer criar realmente robôs, assim. Sim.
Eu, como professora de educação infantil, eu vejo assim, algumas preocupações dos pais, além da maior preocupação ser a parte comportamental, mas eu vejo assim, você vai alfabetizar? Você vai ensinar isso? Você vai ensinar aquilo? Eu falo, gente, calma, né? Aí eles acham que, muitas vezes, brincando com a lama, ou com tinta, ou se melecando, a gente tá só deixando a criança brincar, tá perdendo tempo. E eu falo, não, tem coisas importantes ali, tem um trabalho intencional por trás desse brincar com a lama, igual você falou da oficina sensorial que a gente fez, né? A gente fez uma cozinha ali sensorial, tem muita riqueza de ensinamento ali, de aprendizado para a criança naquela brincadeira. E que vai ser importante para ela mais tarde, né? Então, ela vai ter muito tempo para se alfabetizar, ela vai ter muito tempo. Então, o que é que ela precisa agora, nesse momento? É isso que a gente tem que pensar. Então, não sei qual a idade do filho de vocês, mas dependendo da idade, ele tem uma necessidade. Então, ele tá com 5 anos. A necessidade agora não é alfabetizar. A necessidade agora é ele entender algumas texturas, ele perceber as questões em volta e muito mais entender as relações, né? Eu vejo aí algumas escolas caríssimas, caríssimas, ensinando as crianças que elas ficam sentadas ali o tempo todo alfabetizadas e elas não aprendem a lidar umas com as outras. E aí elas chegam talvez lá, né, no ensino médio ou na faculdade, sabendo inglês, sabendo espanhol, sabendo mil coisas lá de química, biologia, não sei o quê, mas ela não sabe lidar com pessoas. Aí ela vai chegar numa multinacional porque ela tem um currículo excelente e não vai conseguir ficar lá, né, trabalhar lá, porque ela não sabe lidar com as pessoas. E acontece muito isso hoje em dia nas multinacionais, a dificuldade que tem das pessoas lidarem com as suas próprias emoções, lidarem com a emoção do outro, porque isso não foi aprendido. Então precisa, né, não pode perder de jeito nenhum o momento agora na infância e continuar na adolescência e na vida adulta aprendendo sobre autoconhecimento e sobre como lidar com as emoções. Nós, né, do público cristão, muitas vezes, não, mas a emoção é errado, né? Você não pode ficar triste, você não pode ficar com raiva, você não pode, né, sentir. Emoção é pecado, como, né, exagerando aqui, mas é mais ou menos isso que a gente ouve. E não, a emoção é inata, né? Deus nos criou assim, Deus nos criou com emoções, né? Então, tudo bem ficar triste, tudo bem chorar, tudo bem ficar com raiva. O que não é legal é, às vezes, a forma como a gente lida com essas emoções, né? Então, a gente ficou com raiva e gritou com o outro. Não, a gente vai ficar com raiva, vai se autorregular para lidar com o outro e entender o porquê dessa raiva. Essa raiva é importante, o medo é importante, a tristeza é importante para a gente entender algumas questões e precisar lidar com elas mesmo, né? E ensinando isso para a criança na prática. Como que a gente ensina? Primeiro pelo exemplo. Então, se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não sabe se regular, como que você vai exigir que a criança esteja regulada? Olha, você não pode se desregular. Mas você está o tempo todo desregulada, gritando ali, já vou quarto. E aí você quer para a criança, para de gritar, mas você está gritando. Gritando, ou não bate, né? ou não faz isso, não pode bater, mas você está batendo na criança. Isso. Eu vou te bater para você entender que não é para bater. Né? Então tem coisas ali da nossa prática que nem faz sentido, que a gente não para nem para refletir no que a gente está fazendo, né? Para ver se isso está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido. E isso é muito importante. Um paralelo bem rápido. Eu percebo que a maioria das vezes que eu perco a paciência com a minha filha, nunca é pelo comportamento dela. Geralmente é por alguma frustração minha e muitas vezes eu desconto nela alguma frustração. E aí quando a gente para analisar o porquê daquela crise de birra, né, que o adulto teve, geralmente não é com a criança. A criança estava ali realmente tendo o comportamento dela normal de criança, mas nós estamos fazendo birra com as nossas frustrações e descontamos neles. Isso. Exatamente. Então a primeira coisa é a gente pegar e se olhar no espelho, né? E olhar as nossas emoções, as nossas ações, para depois a gente olhar as ações com a criança. Então, primeiro, como eu lido com o que acontece comigo. Aí, em segundo lugar, como eu lido com o outro. Então, eu não sou casada, mas
você que é casada, como você lida com seu marido? Eu não sou casada, mas tenho minha mãe que vem aqui, tem meu vizinho, tem as pessoas da minha rede de apoio. Como eu lido com a minha rede de apoio? Como é a relação adulto-adulto? E a criança está o tempo todo ligada no que está acontecendo. A gente às vezes acha que elas só estão brincando, elas estão prestando atenção em tudo que você fala, principalmente no que você faz. Às vezes nem tanto no que você fala, mas como você fala, como você reage. E ali você está, né, ignorando o outro adulto. Aí Tem uma fica frase que diz, né? O que você é grita tão alto que eu não consigo te ouvir, isso, né? exatamente, E as exatamente. As crianças, nossas ações falam muito e mais nós, alto, né, do que o que as a gente crianças aprendem pelo espelhamento, né? Então não adianta você falar se você age de forma diferente. Isso. Eu já várias vezes peguei a Alice falando assim, eita, eita. Aí eu falei, nossa, que engraçado, né? De onde ela tirou isso? E aí uma outra hora caiu um negócio, eita. Aí eu, tá, foi de mim. E eu nem percebia que eu falava isso, mas ela pegou o jeito. Então, as nossas, forma de falar, forma de agir, né? Tem muita gente que fala que ela é muito parecida comigo, mas claro que ela é muito parecida comigo. Ela mora comigo, tá o tempo todo comigo. Então ela vai ser parecida tanto nos trejeitos, tanto na fala, né? A gente vai copiando, né, o outro. Os filhos vão nos copiando, né? Vão fazendo exatamente aquilo que a gente faz, né? E aí, Aline, você quer falar alguma coisa? Senão eu vou entrar Pode nas ficar à perguntinhas que o vontade. pessoal mandou. Pode ir, porque aí O se der pessoal tempo, a gente mandou. abre para perguntas também. A gente tem Ai, legal. Eu vou responder então algumas perguntas que mandaram aqui na caixinha. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta extra, vocês vão falando e a gente vai tirando algumas dúvidas. E aqui é para falar sobre o como mesmo, né? Como a prática, né? A teoria, a gente falou um pouco sobre a teoria, sobre o desenvolvimento humano. Tudo isso que a gente falou aqui é teoria, né? Como que a cabecinha da criança funciona. Faltou falar uma coisinha que é bem importante, que aqui dentro, né, do nosso cérebro tem o córtex pré-frontal. E ele é o responsável por regular as nossas emoções. E ele não existe na criança ainda, ele está sendo formado. Ele vai terminar de se formar lá pelos 24, 25 anos mais ou menos. Então tem o tempo, né? A minha tem 10 anos, tem uns 15 anos pela frente aí, dela realmente não dá conta de se autorregular, a gente tem que ajudar e dar estratégias e ensinar, porque esse mecanismo cerebral ainda não foi totalmente desenvolvido, mas o nosso foi, o meu foi, já há um bom tempo, inclusive. Então, nós temos, né, a condição de não gritar, né? Então, vamos já entrar nessa aqui, que eu ia deixar para depois, mas já que eu entrei nessa aqui já, a pergunta foi como não gritar? Colocou um sorrisinho, né? E agora, né? Como não gritar? Então, primeiro, a gente tem total capacidade cerebral do nosso desenvolvimento humano de conseguir se autorregular para não gritar. A gente grita por quê? Porque é comum, porque já sempre foi assim, né? O nosso jeito, a gente aprendeu assim, a gente reproduz assim. Então, a gente grita, né? Por quê? Porque sempre foi assim, né? Mas a gente tem também a capacidade cerebral de mudar. A Bíblia mesmo fala, né? Que nós, em Romanos 12:2, fala assim, sobre a renovação da nossa mente. Se já está na Bíblia há tanto tempo sobre a renovação da mente, né? Quem somos nós para dizer o contrário? E naquela época nem existia esses exames, né, neurológicos que existem hoje, mas ali na Bíblia, na palavra de Deus, já fala sobre a renovação da mente, que é nada mais, nada menos do que a neuroplasticidade, né? Da gente conseguir aprender, desaprender, destruir, construir conceitos ali na nossa mente. Então, como não gritar? Primeiro, a gente vai se tornar consciente do gatilho. O que está fazendo eu gritar? Por que eu estou gritando? Né? Será que é, que nem a Aline falou, será que eu estou gritando com a criança para educar a criança? Ou será que é por uma coisa que eu estou nervosa aqui, algo que aconteceu e eu só estou gritando porque eu estou querendo botar para fora a minha frustração, minha raiva, minha tristeza, né? Qual que é o gatilho? Primeira coisa é entender isso. E reduzir o tom de voz intencionalmente. A hora que você se pegar gritando, você se autoeducar. Aí, baixando o volume. E aproximar da criança ao invés de gritar. Chega perto dela. Ao invés de estar aqui na sala, a criança ali fazendo bagunça. Já falei, desce. Então, chega lá perto e vai. Ah, mas dá trabalho.
Dá trabalho. Dá trabalho, educar dá trabalho, né? Então, ter filhos dá trabalho. E vai dar trabalho de qualquer jeito, né? Vai dar Tomara. trabalho você gritar daqui, vai dar trabalho você ir até lá e falar. Então, a gente escolheu o difícil, né? Pode falar. Uma coisa que mudou muito a minha visão sobre isso foi quando eu fui consagrar minha primeira filha, né? E a pastora me falou algo que, assim, eu carrego exatamente para a vida. Filhos são heranças do Senhor, né? E o que é herança? É algo que você não merecia, mas o Senhor te abençoou. E naquele dia nós vamos prestar conta, né, dessa herança. A gente vai precisar prestar conta do que a gente fez com essa herança. E aí é isso, educar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E pensar em educar com propósito para o reino, eu acho que ainda é uma responsabilidade ainda maior. Mas nós vamos prestar contas com Deus de como nós educamos os nossos filhos, né? Exatamente. E assim, se não tá dando trabalho, é porque você tá negligenciando. E negligenciar não é uma boa na educação, né? A gente realmente não vai estar cuidando da herança se a gente negligenciar. Então, ai, deixa, ai, tô cansada, ai, não quero ver isso, ai, não vou nem falar mais, já falei. Isso é negligência, né? Não é nenhuma permissividade, é uma negligência mesmo. E a gente vai prestar contas exatamente, né? Uma outra estratégia prática é você usar frases curtas, simples e firmes, né? Por exemplo, se você vai dar um sermão, eu já mandei você escovar o dente, todo dia eu falo a mesma coisa, você nunca escova, aí vai ficar aí com esse dente, o dente vai cair, vai ficar podre, aí a gente vai gastar no dente. A criança já nem tá, Fala a cabeça estrinha. já tá lá, né? A barata diz que tem, já tá cantando outra coisa, nem tá te ouvindo mais, né? Então, o que que você tem que falar? Firme, curta. Agora é hora de escovar os dentes. Ai, a criança não foi, né? Você vai conduzir e vai mostrando, né? E essa é a nossa função, né? De ir conduzindo e mostrando o que é para você fazer agora, né? Se é hora de escovar o dente, vai trazendo também para a criança, perguntando, né? Trazendo ela para participar desse momento, né? De aprendizado. E também dá um tempo para nós mesmos, né? A gente precisa desse respirar, a gente precisa de uma rede de apoio, eu mesmo que não tenha, né? Que eu sou mãe solo, algumas vezes minha filha fica com vovó, fica com a vovó. Eu preciso dar uma saída, eu preciso dar uma respirada, porque se a gente fica ali imerso, né, nesse desafio que é o educar, a gente acaba se descontrolando mesmo, né, se destemperando, porque a gente fica sobrecarregado, a gente fica nervoso e a gente realmente não dá conta. Então a gente precisa de um respiro. Então, quando você sentir que vai sair do controle, primeiro, né, vou testar com meu marido. Funciona, viu? Funciona em todas as idades. Ai, então, dei risada aqui, mas é real, funciona. Então, se você sentir que você vai sair do controle, sai do ambiente alguns minutos, que nem eu expliquei que eu fiz com a Alice quando eu gritei, né, e ela me questionou, tá gritando comigo, né? Ó, tá, peraí, eu já falei pra ela, eu tô muito brava agora com o que você fez. Eu vou tomar um banho, eu vou beber uma água, eu vou pensar e depois eu volto. A hora Deus, traga aqui o domínio próprio. Me encha com o teu Santo Espírito, me traz Mansidão. mansidão, me traz paz, me traz alegria, e enche com todos os frutos do Espírito, com todo fruto, né, que é um só. E me ajuda aqui e pede, Deus responde. A Bíblia fala que quando a gente pede sabedoria, Ele dá de graça, abundante, assim, ó. Ele não vai nem pensar duas vezes, né? Então, a Bíblia falou, é verdade, né? Então é isso. Outra perguntinha aqui que o pessoal trouxe, né? Sobre a teimosia. Ela escreveu assim: teimosia dele me deixa sem saber como agir. Nada do que eu falo ou faz ele entender e obedecer. Muitas vezes a criança não vai entender, mas a gente precisa trabalhar nessa compreensão. Então, não é porque a criança não vai entender que você não vai explicar o motivo, a razão, a circunstância daquela questão. Algumas vezes, quando a criança é muito pequenininha, que nem a Aline tem uma maiorzinha, tem quantos, Aline, essa maiorzinha? 5, você falou? 5. 5 anos. E a pequenininha vai fazer 1, né? É diferente, é de 1 ano. Não adianta você ficar lá, filha, se você colocar o dedo na tomada, vai te dar. Já foi, já tomou choque, até você explicar, né, o porquê, né? Então, algumas coisas, dependendo da idade, a gente vai ter que entrar ali como, olha,
esse não é legal você colocar a mão, mas aqui pode. E sempre mostrar onde pode. Não só falar o não, mas direcionar para o que pode, né? Já viram aquela brincadeira que tá rolando na internet, né? De falar, nada pode nessa casa, né? Não pode morder, não pode bater, não pode jogar a cadeira, não pode, pode nada nessa casa, né? Poxa vida. Então você vai mostrar o que não pode, mas também mostrar, direcionar ali para o que ela pode. E manter a calma, né? Então, assim, tá teimando, tá fazendo a birra. Se você se descontrolar, como a criança, como a Aline falou, é um espelho, você descontrolou aqui, a criança descontrola aqui. Você manteve a calma aqui, a criança mantém a calma aqui. E eu falo, por experiência de 20 anos de sala de aula, todas as vezes que eu me destemperei, toda a sala se destemperou junto. Todas as vezes que eu me acalmo, às vezes dou um abraço, aquela criança que tá agitada e tá, às vezes, tirando o controle, você abraça. E a sua respiração, os seus batimentos cardíacos ali em contato com a criança, acalma. E assim, é por experiência própria. Então a criança entrou, você, tudo bem, daqui a pouco vai passar. Espera assim, pouco tempo. E Eu a criança faço isso acalma. muito com sono. Às vezes a criança não quer dormir, a criança está fazendo birra, aí você começa a ficar exausta, acelerada, com raiva, e eu falo, não, vamos respirar, porque as emoções corregulam. Coração calmo, coração do bebê calmo. Respiração calma, respiração calma. Né? É o famoso cheira a flor essa favela, né? Isso. Isso é mesmo. Você vai transmitir a calma para a criança. E acontece, né? Pode demorar, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pode ter certeza que se você gritar e se desregular, vai piorar a situação. Então, se você para, pelo amor de Deus, a criança vai chorar ainda mais, né? Teve uma criança uma vez que estava mexendo num negócio, a mãe falava assim, para, não sei o que. Aí ela deu um grito e um tapa na criança, assim, isso numa sala de espera. E a criança começou a gritar tanto, e aí ela jogou tudo pro chão, virou um caos. Então, assim, se ela tivesse mantido a calma, tirado a criança ali, redirecionado para uma outra atividade, todo aquele caos teria sido evitado, mas ela resolveu dar um grito e um tapa, piorou, né, triplicou o problema. Então, assim, se você se a criança tá teimando, tá fazendo birra, você se descontrolar, vai piorar. E se conectar com a criança antes de corrigir. Muitas pessoas falam assim, se eu der um abraço, se eu falar que eu amo, eu vou estar mimando a criança, eu não vou estar ensinando ela. Não. Primeiro você se conecta, você acolhe a emoção, não a atitude, não a ação, mas a emoção da criança. Aí você acolhe, acalmou, aí você corrige. Você só pode corrigir para ter efeito quando a criança estiver calma. Você e a criança tem que estar calma para acontecer de fato a correção. Porque se você bater, tem gente que fala assim, mas funciona. Funciona. Mas a que preço? Que preço? Que você está ensinando ali, né? Qual que é o princípio? A gente está trabalhando aqui com a educação com princípios, né? Que princípio que você está ensinando? O que gerou? Que aprendizado gerou ali? Aprendizado de que se eu mexer, eu apanho. É isso que a gente quer ensinar? Esse princípio, será? Ou a gente quer algo mais profundo? A gente quer algo mais eficaz ali a longo prazo? Então, se conectar antes de corrigir é muito importante. Por isso que às vezes a gente fala e a criança não escuta, porque ela não se conectou e precisa se conectar para que haja aprendizado. E dê opções dentro do possível. Então tem até a brincadeira também que rolou ali, né? Aplicando educação positiva. Você quer escovar o dente ou quer perder os dentes? Isso não é educação positiva, isso não é educação respeitosa. Então é dar opções dentro do possível. Por quê? Por que funciona? Porque a criança se sente parte, ela se sente pertencente. Ela entendeu que ela optou. Isso para ela é suficiente. Então, mesmo que você dê duas opções limitadas, né? Por exemplo, a minha filha quer escolher a roupa dela. Mas se eu deixar ela mergulhar no guarda-roupa, não vai O rolar, né? Esquadrão da Moda perde. Não vai dar muito certo. Vai sair, às vezes, Aqui com é um assim. moletom num calor de 40 graus, só porque o moletom é da Mini, né? Então, assim, mas é da Mini. Não, tudo bem, mas tá muito quente, não dá, e chora. Então, se você der duas opções, olha, qual você quer? Esse vestidinho ou essa blusinha com shortinho, né? E a criança vai optar. E sempre funciona. Teve uma vez muito engraçado no shopping. Ela não queria dar a mão, tava o shopping lotado. Ela queria correr na frente, assim. Acho que ela tinha uns 5 aninhos. E eu falando, me dá a mão, me dá, não, eu quero ir sozinho, eu quero ir dar. Aí eu fiz assim, olha minhas duas mãos,
qual você acha que é a mais legal pra você pegar na minha mão e passear comigo? Aí ela escolheu essa. Eu falei, que bom, vamos lá. Gente, foi assim, tão rápido, tão fácil. Eu só dei duas mãos pra ela escolher. Ela escolheu e funcionou. Então, assim, dar duas ou três escolhas, dependendo da idade da criança, super funciona. E ser consistente. Também não adianta nada você. Uma hora você cede, outra hora você é firme, uma hora você briga, outra hora você deixa. Então, ser consistente e firme na sua decisão. Vamos supor que você disse não. E a criança chorou e fez aquele escarcéu e queima, e você fala, ai, cara, tá bom então, tá bom. Só para a criança parar de chorar. Você não está sendo consistente, não está sendo firme, ela não aprendeu nada com isso e ela vai continuar tendo aquela mesma atitude. Então, se você falou não, mostrou, redirecionou e tudo, vai acontecer às vezes, né? O descontrole emocional vai, porque de novo ela é uma criança, né? Ela vai às vezes se temperar ali, mas se você for consistente e ir mostrando devagarzinho para a criança, ela vai ir entrando no ritmo, né? Dizendo assim. Tá fazendo sentido até agora, gente? O que vocês estão achando? Vocês estão achando que é tudo bobeira? Assim, o que eu tô falando aqui não é de livro, não, tá? É de prática mesmo. Não é só de livro, né? Vamos dizer assim. É de, primeiro, desse livro aqui, que é